Olá, produtor de semiárido. Sou Abiderman Miranda, engenheiro agrônomo, responsável pela Unidade de Referência Tecnológica de Baixa Grande no estado da Bahia, mais conhecida como RT de Baixa Grande. A unidade faz parte do projeto Forrageiras para o Semiárido, iniciativa do CNA, Senar, em parceria com a Embrapa e a Federação de Agricultura e Pecuária do estado da Bahia, FAEB. Essa é a nossa estação 1, onde cultivamos as gramíneas anuais, gramíneas estas, que são utilizadas para a produção e forragem com o objetivo de aumentar e melhorar a reserva estratégica das propriedades para alimentar os rebanhos nos períodos de estiagem, sendo utilizada, na maioria das vezes, para a produção de silagem. Aqui em nossa unidade, testamos e avaliamos 2 variedades de milho, 2 variedades de sorgo e 2 variedades de milheto. Realizamos o plantio entre os meses de novembro a março. Para o plantio do milheto, utilizamos o espaçamento de 50 centímetros entre ruas, com 13 plantas por metro linear, totalizando 260 mil plantas por hectare. Para o sorgo, utilizamos o espaçamento de 70 centímetros entre ruas, com 8 plantas por metro linear, o que nos deu um estande com 114 mil plantas por hectare. Para o milho, utilizamos 70 centímetros entre ruas, com 5 plantas por metro linear, o que totalizou um estande com 71 mil plantas. Realizamos a adubação de fundação, conforme as recomendações de análise de solo, e para a cobertura utilizamos uma adubação nitrogenada 35 dias após a germinação das plantas. Após 4 anos de projeto, tivemos os seguintes resultados de produção. O milho Guaratuba teve uma produção de 6,98 toneladas de massa seca por hectare ao ano, com um ciclo vegetativo de 96 dias. Logo após, vem o sorgo Ponta Negra, com uma produção de 5,52 toneladas de massa seca por hectare ao ano, em um ciclo vegetativo de 91 dias. O terceiro colocado é o sorgo BRS 658, com uma produção de 5,34 toneladas de massa seca por hectare ao ano, com um ciclo vegetativo de 92 dias. As demais culturas anuais tiveram um ciclo médio de 90 dias, com as seguintes produções. O milheto BRS 1501 produziu 4,93 toneladas de massa seca por hectare ao ano. O milheto Ipabuque produziu 3,78 toneladas de massa seca por hectare ao ano. O milho BRS 2022 produziu 2,91 toneladas de massa seca por hectare ao ano. E aí, vamos para o nosso destaque da estação 1? Entre as culturas anuais avaliadas, o destaque foi o milho Guaratuba, por apresentar uma boa adaptação às condições climáticas da nossa URT, uma boa condição fitossanitária e produção superior às demais cultivares. A produção deste material é de grande importância para o semiárido, pois possibilita que as propriedades mantenham seus índices produtivos constantes durante todo o ano, garantindo assim alimento em forma de silagem, com qualidade e quantidade suficientes para manter o desenvolvimento dos rebanhos nos períodos de estiagem. Tivemos pouca infestação de pragas ou doenças nessa cultura, apenas pequenas infestações de ferrugem e lagarta do compasso. Porém, os referidos ataques foram controlados e não causaram danos significativos. Indicamos o cultivo do milho Guaratuba para a produção de silagem, pois possibilita ao produtor a condição de ter em sua propriedade uma reserva estratégica com boa qualidade para suprir a necessidade dos rebanhos nos períodos de maior escassez de alimentos. Estamos agora na estação 2, onde cultivamos e avaliamos 6 gramíneas perenes. Aqui em nossa unidade, realizamos um trabalho com capim bufel áridos, o piatã, o maçai, o paiaguás, o corrente e o grama estrela. Realizamos o plantio no período de novembro a março. Por ocasião do plantio, realizamos também uma adubação de fundação
conforme as recomendações da análise de solo. Posteriormente, fizemos uma adubação de cobertura utilizando nitrogênio após os cortes das parcelas. Destacamos que a adubação de pastais é de grande importância para o semiárido, pois vai oferecer ao solo os nutrientes necessários para assegurar uma maior produção de forragem, uma maior condição de estabelecimento e desenvolvimento destas gramíneas com as adubações realizadas, onde o objetivo delas é manter os níveis produtivos das gramíneas altos, assegurando assim mais alimento e, consequentemente, uma melhor condição das propriedades manter seus rebanhos nos períodos de estiagem. Vamos falar agora na produção das gramíneas testada na estação 2, onde tivemos o capim-piatã com uma produção de 11,75 toneladas de massa seca por hectare ao ano, em um ciclo de 98 dias entre cortes. O maçai com um ciclo de 68 dias entre cortes e uma produção de 10,62 toneladas de massa seca por hectare ao ano. O paiaguás com 9,28 toneladas de massa seca por hectare ao ano e um ciclo de cortes de 98 dias. O búfalo áridos, em um ciclo de 66 dias entre cortes, produziu 7,97 toneladas de massa seca por hectare ao ano. O corrente, em um ciclo de 100 dias, produziu 7,37 toneladas de massa seca por hectare ao ano. O grama-estrela, em um ciclo de 100 dias, produziu 4,34 toneladas de massa seca por hectare ao ano. E aí, vamos para o destaque dessa estação? Na unidade de Baixa Grande, consideramos o capim-maçai como destaque, apesar do capim-piatã apresentar uma produção de massa seca anual um pouco superior. O maçai, no conjunto geral das avaliações realizadas, mostrou-se uma gramínea com melhor adaptação e estabelecimento às condições climáticas do semiárido, apresentando ótima resistência a pragas ou doenças, uma boa cobertura de solo, grande velocidade de rebrota e um rápido crescimento após as chuvas, o que permite um maior número de pasteios durante o ano, sendo também uma gramínea que produz um grande número de sementes, que possibilita o seu estabelecimento por mais tempo em caso de morte de touceiras adultas. Por ser uma gramínea de porte baixo, tem como altura ideal 55 cm para iniciar o pasteio e 25 a 30 cm para a retirada dos animais. Este manejo permite o melhor aproveitamento e desempenho produtivo dessa gramínea, que também pode ser utilizada para a produção de feno, o que vai contribuir para um aumento na oferta de alimentos, melhorando assim o cardápio forrageiro das propriedades. Estamos aqui na estação 3, onde vamos falar com vocês sobre as cactáceas. A palma forrageira, pela sua adaptação e bom desenvolvimento ao clima semiárido, tem grande importância na alimentação dos rebanhos nos períodos de estiagem, pois, além de ser uma segunda fonte hídrica, na maioria das vezes, em propriedades com produção a sequeiro, é o único alimento verde disponível para alimentar os rebanhos nesse período onde as secas têm uma duração maior. Aqui em nossa unidade, em Baixa Grande, testamos e avaliamos 4 variedades. 3 resistentes à cochonilha do carmim, que é a Ipa sertânea, a miúda e a orelha de elefante mexicana, e uma não resistente, a orelha de onça. Realizamos o plantio entre os meses de setembro a janeiro. Aqui em nossa unidade, utilizamos 4 raquetes por metro linear, com 1 metro entre ruas, que vai nos dar um estande total de 40 mil plantas por hectare. Na época do plantio, realizamos uma adubação de fundação, conforme as recomendações da análise de solo, e uma adubação orgânica, utilizando esterco de curral. Essas adubações são de grande importância para promover um bom estabelecimento, um bom desenvolvimento e uma garantia de uma produção que venha a atender às necessidades dos rebanhos nesses períodos de estiagem mais prolongadas. Em nossas avaliações de produção de massa com as cactáceas na unidade de Baixa Grande, realizamos o primeiro corte
com 14 a 15 meses após o plantio, e a partir daí passamos a realizar cortes anuais, atingindo uma produção média com a IPA Sertânia de 16,40 toneladas de massa seca por hectare ao ano. A miúda atingiu uma produção de 15,29 toneladas de massa seca por hectare ao ano. A orelha de elefante mexicana produziu 15,16 toneladas de massa seca por hectare ao ano. E a orelha de onça, 14,09 toneladas de massa seca por hectare ao ano. Vamos agora para o último destaque da URT de Baixa Grande. E o nosso destaque para a estação 3 foi a variedade IPA Sertânia, pois apresentou uma boa adaptação climática às condições da nossa URT, com uma taxa de sobrevivência de 94% das plantas, uma excelente resistência às pragas e doenças, uma boa emissão de brotações pós-corte, proporcionando uma produção de 16,40 toneladas de massa seca por hectare ao ano, o que a levou à condição de destaque, além de ter um fácil manejo e ser muito bem aceita pelos animais. Durante os períodos de avaliação, constatamos apenas pequenos ataques de cochonilha de escama, porém foi controlado rapidamente, com a aplicação de uma calda com água, inseticida e óleo mineral, sem causar perdas na produção final. Vale ressaltar que no semiárido a palma forrageira se constitui na principal fonte de reserva estratégica para a alimentação dos animais nos períodos de estiagens, em propriedades com explorações de sequeiro, garantindo assim que as taxas de crescimento desses animais se mantenham estáveis durante todo o ano. Chegamos ao momento de conclusão de mais uma etapa do nosso projeto Forrageiras, agradecendo a Deus por nos permitir esta bênção, a CNA pela iniciativa de criar um projeto desta grandeza para o Nordeste, onde pela primeira vez está se discutindo, testando e avaliando quais as melhores forrageiras e onde cultivar cada uma delas, para que o nosso semiárido possa ter uma pecuária com desenvolvimento sustentável.